Agora sim, né? Então, vamos começar uma conversa hoje. Na verdade, pessoal, eu não vou dar uma aula formal hoje. Eu estou preparando 2 vídeos, tá? Porque eu sei que existem alguns vídeos muito bons no YouTube, alguns eu até recomendo e vou colocar aqui, mas eu gosto de produzir os nossos vídeos porque são aulas próprias da gente, né, que detém aí o assunto específico daquele módulo, daquele tópico. Tá? Eu vou começar primeiro desejando as boas-vindas a todos, né, que já que a gente está falando agora pessoalmente que eu estou falando online, né? Não é gravado. E eu, na verdade, eu coloquei esse primeiro encontro, eu vou tentar fazer mais 2 encontros com vocês. Eu coloquei esse primeiro encontro para a gente conversar um pouco, né, vocês tirarem dúvidas, falar um pouquinho do que vocês esperam, das expectativas da disciplina. Eu estou fazendo devagar, tá? Eu estou colocando aos poucos a disciplina. Primeiro, eu quero até me desculpar pela demora dos vídeos, que realmente eu gravei em uma plataforma, em um arquivo muito pesado. Eu tive que depois, conversando com o Leandro, mudar. Essa nova plataforma da AVA, do SEAD, ela é um pouco diferente da plataforma que a gente usa para dar aula para os alunos. Por exemplo, algumas figuras a gente coloca no rótulo, ele não aparece para vocês como alunos. Então, o perfil é muito diferenciado do perfil do professor. E eu sempre dei aula para vocês aí no SEAD, né, no EAD da Univasf, e eu nunca tive esses problemas, né? Então apareceram agora, e aí agora estou conseguindo fazer pelo YouTube, que aí eu retiro o peso do vídeo e coloco depois para vocês aqui disponibilizado, tá? Então, nós teremos nesse módulo 2, todos conseguiram fazer a prova. A prova, na verdade, não é prova, né, gente? Foi um quiz, foi uma avaliação só para a gente ter aprender um pouco sobre aqueles temas. Acredito que vocês já tiveram metodologia? Já, né? Alguém pode responder, vocês podem falar, tá? Não se preocupe de me interromper, eu prefiro que seja um bate-papo hoje aqui nesse primeiro encontro, ok? Tiveram dúvida nenhuma, né? Eu acho que foi bem. Na verdade, foi uma introdução, acredito que vocês já tenham visto isso ao longo da sua. Todos aqui já fizeram, né, a licenciatura, então acredito que vocês já tenham entrado em contato com essa parte. Eu nem entrei na parte de filosofia da ciência, né, porque ficaria muito extenso para a gente, porque o foco da disciplina, na disciplina é a avaliação, o desenvolvimento do projeto, a construção do projeto. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? Eu havia comentado no vídeo de apresentação que nós temos 3 módulos. O primeiro módulo é a avaliação do fórum. Eu ainda estou continuando aí a responder os fóruns, né, a discussão, porque na primeira leva vieram uns 16, eu respondi, e depois, durante a semana, ficou complicado de responder. Eu gostei muito das respostas de vocês dentro da discussão do fórum. Então, a participação valia 2, mais 8 pontos daquele quiz, né, que era só caracterizar os tipos de conhecimento. Eu achei bem simples, bem light para a gente começar o curso. Ele depois fica mais pesado, né? No módulo 2, também é uma introdução. A gente vai falar da pesquisa, de tipos de classificação de pesquisa. Por quê? Porque vocês vão usar isso para elaborar o esboço do que seja o projeto de pesquisa. Então, para vocês começarem a pensar a partir de semana que vem, de como vocês vão construir um projeto de pesquisa, vocês têm que ter uma noção básica do que são as classificações, qual é o objetivo da pesquisa, né? Se ela se caracteriza como uma pesquisa exploratória, se ela se caracteriza como uma pesquisa descritiva,
Se ela tem o objetivo de ser qualitativa ou quantitativa, e os procedimentos. Eu até coloquei hoje lá para vocês um resumo dos tipos da classificação de pesquisas quanto aos procedimentos, ou seja, que estratégias usaremos, né, ou vocês usarão, para chegar àquela resposta, aquele tema do seu projeto. Tá? Jean, não, vamos abrir aqui a fila das mãozinhas. Espera aí, deixa eu ver quem está na frente aqui. Jean começou aí a falar. Espera aí, ele está na frente? Então, vamos lá. Jean, você levantou a mão aí. O que você quer falar, Jean? Boa noite. Oi, professora, boa noite. Boa noite. A senhora fala aí em relação à pesquisa descritiva e exploratória. Essa pesquisa aí, ela pode ser descritiva e exploratória ao mesmo tempo? Pode. Porque Quando a gente fala das pesquisas mistas, elas têm algumas características, e, por exemplo, ela tem um tipo de método, ela usa um tipo de método, ela tem um ou dois objetivos que podem ser mistos, ou dois procedimentos que podem ser mistos. Isso pode acontecer, sim, tá? Você tem que definir muito bem se ela vai ser desse tipo mista, tá? Porque, normalmente, quando eu estou descrevendo um assunto, um tema, por exemplo, por exemplo, pode ter um estudo de caso. Eu estou descrevendo aquele caso, né, do indivíduo, de um processo que aconteceu no hospital que eu vi, de uma observação que eu tive e que eu descrevi, por exemplo, na sala de aula, específico, né? O estudo de caso ele é muito específico, ele é para o indivíduo, ele é para um grupo. E eu posso explorar isso, né, de uma forma qualitativa, por exemplo, passar um questionário para eles depois. Então, já as pesquisas, de uma forma geral, na verdade, a gente usa isso como uma classificação, né? Uma nomenclatura, até para sistematizar para vocês e sistematizar também para quem está avaliando aquela pesquisa. Tá? Então, você pode ter um misto aí de algumas características entre procedimentos, objetivos, metodologias. Tá? Então, isso existe. Até em alguns exemplos aí, ele cita, né? Alguns tipos aí de pesquisa mista. Então, pode sim. Tá? Aí vai depender do que você está pensando em escrever. Entendi, professora, obrigado. Na verdade, eu já pensei, o meu pré-projeto já está pronto, né? Esse está adiantado, então. Um pouco. E eu já enviei para o professor, que talvez ia ser orientador, mas pelo que eu estou vendo, não será mais. Então, vou esperar quem vier aí e que ele aceite o meu pré-projeto. Ok, então tomara que dê certo. Tá? Amém. Por exemplo, o seu trabalho, você já tem um título? Só para a gente exemplificar aqui, seria interessante a gente debater isso. Já É uma sim, coisa que eu quero antecipar com vocês, tá? Vou eu conversar tenho isso. um título, já tenho os objetivos, já tenho tudo. Seu título Então, é qual? Só para a gente entender qual vai ser o tipo de pesquisa. Eu sei que é inédito, mas a gente está conversando aqui. Vai. o meu título é PNLD 2021, vírgula, objeto 2, dois pontos, a abordagem da Covid-19 nos livros aprovados no programa. Aliás, a abordagem da Covid-19 nos livros didáticos de ciências da natureza. No Uma objeto coisa que 2. ainda vai acontecer ou já está acontecendo? Já aconteceu a escolha para 2022 para os alunos. Porque, assim, o PNLD 2021, para quem tem conhecimento, ele está dividido em 4 objetos. Objeto 1
que são os projetos integradores. Objeto 2, que são os livros por áreas de conhecimento. Objeto 3, que é formação de professores. E objeto 4 são objetos educacionais, né? O objeto 2, que são livros por áreas de conhecimento, ele foi escrito, né? Eles foram elaborados, outros reelaborados em 2020. Então, todas as coleções, de alguma forma, exploraram já a Covid-19. Muito interessante. O teu trabalho na verdade, é um levantamento, né, que você vai fazer. Isso. Uma Agora tem um pesquisa problema. bibliográfica disso. Isso. Agora Na tem um verdade, você vai fazer probleminha. uma análise, né? Porque Isso. a- isso já foi implantado, né? Isso. Isso. Agora tem um probleminha que eu estava até conversando com o professor. Foram aprovados 6 coleções. Cada coleção contém 6 livros. Então, aí, ao todo, 36 livros. Mas esses 36 livros eu vou deixar para eu explorar no mestrado. Aí eu peguei um livro em cada coleção que abordou mais, como é que eu posso dizer, que explanou mais a Covid-19, eu vou analisar. Porque teve coleções, inclusive da LTD, para quem tem conhecimento, os 6 volumes, de alguma forma, abordou a Covid-19. Abordar a Covid-19. Seja em atividades, em textos, em questões, Entendi. entendeu? Mas teve um volume que predominou. E esse volume que predominou será o meu objeto de estudo nesta coleção. Já teve Então outro. você vai pegar uma coleção de uma Não, editora. eu vou pegar um volume por coleção, Entendi. entendeu? Aí você vai ter que justificar muito bem isso, né, Jean? Isso, Por que que isso. você escolheu um para que não fique tendencioso, digamos assim? Não, eu coloquei lá. Porque, para quem tem conhecimento também, a BNCC, ele trabalha com os temas transversais contemporâneos, que um deles é saúde, aborda a saúde. E nessas coleções, nesses volumes, no volume de cada coleção, ele focou mais na saúde. Aí, lá no objetivo, nos objetivos específicos, eu vou especificando. E de alguma forma, esses volumes, né, de cada coleção, ele tem um título. Por exemplo, o volume 1, Ser Protagonista, Ciências da Natureza, que é da SM, ele fala sobre a estrutura da matéria. Volume 2 tem outro título. O volume 6 fala sobre saúde. Aí eu deixei tudo amarradinho, só esperando acontecer. Isso aí, vai Aí, graças acontecer. Lógico que Amém. vai Aí, graças a acontecer. Deus, eu já tenho já todos os volumes em PDF, não tenho nenhum impresso, mas graças a Deus já tenho todos em PDF. Aí só estou esperando Não, só o aval do tá professor excelente teu Kizner. projeto. Quer dizer, você já está construindo o projeto, né? O Isso, pré-projeto que você está dizendo, né? isso. Na verdade já está pronto, apenas Ah, estou esperando o professor para ele, o professor ou a professora, para ele fazer alguns ajustes para eu começar de fato. ok. Parabéns. Agora vamos passar para o Carlos, que ele está com a mão levantadinha aí. Ô, Jean, você quer falar mais alguma coisa? Não, professora, obrigado. Obrigada a você. Carlos? Oi, professora, boa noite. Opa, boa noite. Tudo bom? Professora, tudo bem, graças a Deus. Eu estava olhando a organização, né, da disciplina, dos módulos, e a senhora coloca que no último módulo será a avaliação do pré-projeto, né? A senhora tem um modelo que a gente vai tentar escrever para seguir ali a avaliação de algum item, ou não tem nenhum modelo disponível no momento? Olha só, isso é uma coisa que a gente pode até conversar agora, porque são muitos alunos, né? E é uma coisa que eu vou ter que avaliar individualmente, porque não adianta eu jogar essa função para o tutor. Tá? Eu gostaria, até vocês tinham me perguntado, os tutores vieram conversar comigo, se poderia ser em dupla.
Eu falo que não haveria nenhum problema quanto ser a dupla, porque me passaram que vão ter algumas apresentações aí de monografias em dupla, né? Vocês confirmam isso comigo? Confirmam? Até então, sim. Né? Então, para facilitar, vocês poderiam fazer em dupla sem nenhum problema. Quem quiser fazer individual, que já tem um pré-projeto, enfim, já tem todo regulamentado, já está praticamente escrito, ok. O que eu estava pensando é, a partir de segunda-feira que vem, segunda não, tá, gente? Porque eu vou finalizar o módulo 2 na terça-feira, já como a gente atrasou a primeira semana, eu vou atrasar pelo menos um dia. Então, a avaliação, eu vou abrir a avaliação no sábado, vocês vão ter sábado, domingo, segunda e terça para fechar a avaliação do módulo 2, tá? Que vai ser um quiz, né? Vão ser perguntas diretas, bem objetivas, e aí já vai sair a nota. De toda a parte, na verdade, é a parte mais teórica do módulo 2, tá? Mas eu já vou começar a falar no módulo 2 sobre os pontos, ou os elementos, ou os componentes, ou etapas, né, do projeto. Porque está lá no módulo 3, vou até abrir aqui, está lá no módulo 3, a problematização, elaboração do projeto de pesquisa e a elaboração da primeira versão do projeto. Essa problematização e elaboração do projeto, eu já vou começar a falar um pouquinho, pelo menos na parte teórica, o que é cada item, agora, até domingo vai estar exposto aí com vocês. Eu até quero me desculpar que eu estou atrasando, porque meu esposo teve problema de saúde há 2 semanas, e eu estou com a minha neta em casa, tomando conta de um aninho, então, assim, está bem corrido. Mas vai dar tudo certo. E eu vou, provavelmente, Carlos, colocar um modelinho, pelo menos a partir do módulo 3, como é a semana que vem, do que vocês vão preencher. Porque é óbvio que eu não quero que vocês escrevam um projeto inteiro para mim, até porque muita gente não tem ainda nem ideia, né? Acredito eu, sim ou não? Me respondo aí, sinceramente. Aí você já tem noção, você não tem noção nenhuma ainda, nem pensou o que você vai fazer. Eu já tenho algumas ideias, professora, no sentido de algo relacionado a metodologias ativas no ensino de biologia, que tem aqui no município. Está em voga, hein? O artigo aberto aí de metodologia bem legais, né? A aplicação de tipos de metodologia específicas, alguns treinamentos. Tá? Agora, Carlos, pode continuar aí que você estava falando. Não, professor, eu estava perguntando isso para a senhora porque também já tenho algumas ideias, né? Quero escrever sobre formação, essas mudanças repentinas que aconteceram agora com pandemia e novo ensino médio, está uma agonia relacionada ao ensino de biologia, aos professores. Então, mais uma abordagem mais subjetiva desses professores. E aí, uma das questões que eu perguntei para a senhora desse modelo, porque, assim, o tempo, né, está corrido, a gente tem pouco tempo para fazer, infelizmente, o projeto, a disciplina é bem curta, e, recentemente, acabei descobrindo uma lesão também nos meus olhos, baseado nessas mudanças do ensino remoto, uso excessivo de computadores, e aí eu estou levando mais tempo para fazer esses trabalhos, porque eu não posso ficar muito tempo com o celular, com o computador. Aí, por isso fiz essa pergunta e quanto antes para colocar. Ótimo, foi bom você falar isso, Carlos. Fiquem tranquilos, tá? O objetivo da gente aqui é fazer o esboço do projeto. É para você já... Na verdade, o projeto, ele já coloca para você o que vocês vão precisar de ferramentas, né, da estruturação do que vocês vão precisar para pesquisa, para a própria monografia, para o trabalho, tá? Então, gente, é óbvio que eu não vou corrigir a ferro e fogo. O que eu quero aqui é consertar ou introduzir alguns erros que vocês tiveram no entendimento dessa estruturação, tá? Então, eu sei de todo o problema que vocês estão levando, das dificuldades,
do desgaste diário. A gente nunca trabalhou, acho que tanto como a gente está trabalhando agora, não tem horário, o WhatsApp é 6 horas da manhã, inclusive da SEAD mesmo, 6, 5 e meia, 8 horas da noite, 10 e meia da noite, as conversas entre nós, tutores e a coordenação, tá? Tentando minimizar esse impacto em vocês também. Eu sei que muita gente aí está corrido, está carregando, isso não aguenta mais, né? Fazer o ensino à distância exige muita disciplina, existe o comprometimento, eu sei de tudo isso. Então, por isso que eu também não estou correndo a toque de caixa. Então, eu prefiro, às vezes, até botar menos conteúdo e, a partir de semana que vem, a gente começar a trabalhar cada ponto desses, dos elementos que eu vou colocar até sábado para vocês na plataforma, né? Então, a elaboração de projeto, por exemplo. O que é importante na elaboração do projeto? O que é a formulação do problema? O que é a construção da hipótese, né? A especificação do objetivo. Bom, eu estou pensando no título, ou numa problemática. Que objetivo eu quero tirar disso, né? Ou a hipótese. Identificar o tipo de pesquisa, porque toda essa teoria aí, quando você colocar lá na metodologia do seu trabalho, você tem que dizer lá, talvez o primeiro ou segundo item, né? A gente fala do local da pesquisa e vai falar que tipo de pesquisa você está fazendo. Estou fazendo uma pesquisa qualitativa, exploratória, de estudo de caso. Estou fazendo uma pesquisa quantitativa do número de pessoas com Covid nas escolas municipais de Petrolina, enfim. Então, essa caracterização do tipo de pesquisa ela vem logo lá na metodologia do trabalho. Quando muitos, isso é outra coisa também que eu quero até comentar com vocês, muitas pessoas que pegam o trabalho para ler, e artigo, a gente faz isso, né, com muito tempo de prática, a gente dá uma leve lida na introdução, principalmente, e a gente foca onde? No objetivo, o que essa pessoa está querendo com essa pesquisa. E aí a gente cai direto na metodologia, tá, gente? Isso aí uma dica que eu falo para vocês, porque é uma prática que a gente tem. Eu vejo o título, eu foco nos objetivos, dou aquela leve introdução, até no resumo a gente já vê, e cai logo para a metodologia, porque se a metodologia tiver falhas, é aí que o orientador, que o pessoal da banca, quem vai te questionar, se for para uma revista, vai pegar no teu pé. Então, é isso que vocês já têm que tentar estruturar agora. A gente só estrutura isso quando a gente sabe exatamente qual é o problema que eu quero formular. Se eu tenho um problema ou uma observação que eu já fiz dentro da sala de aula, por exemplo, eu vou construir a minha hipótese, ela é bem construída, especificando muito bem o objetivo de forma clara, resumida, identificando o tipo de pesquisa, e a gente já tem uma facilidade de que metodologia você vai usar, né? E aí você vai selecionar a sua amostra, se vai ser questionário, se vai ser entrevista, e a análise do dado. É muito importante a análise do dado. Se a análise dos dados se a amostra for ruim, se a análise dos dados ficarem ruins, a sua discussão, o seu resultado vai ficar pobre. E esse resultado pobre, né? Eu já estou falando no trabalho, tá, gente? Porque no projeto não vai ter resultado, né? Nem análise de dado, ok? Nem discussão, tá? Mas lá na frente você vai ter dificuldade de discutir aqueles seus resultados, ok? Então, lembrando, tem que ter cronograma, gente, tem que ser execuível. O que eu digo quando é execuível? Como vocês falaram, o tempo está muito corrido. Eu tenho que pensar num trabalho que eu consiga escrever com uma certa flexibilidade, pelo menos 2 meses. Então, se a gente está terminando agora um projeto, eu vou já pensar uma coisa que eu até ia comentar com alguns de vocês, e alguns até já tinham colocado aqui para os tutores passaram para mim. Uma coisa importante, se você for fazer uma pesquisa qualitativa que vai exigir questionário ou entrevista, gente,
tem que passar pelo comitê de ética. Vou dizer um problema que nós estamos tendo aqui na Univasf. O comitê de ética da Univasf está passando por uma nova chegada de pessoas que vão assumir. Ele não está pegando os trabalhos para fazer análise, estão indo para locais aqui da região, principalmente o IFE Sertão. Tá? Conclusão, o IFE Sertão está aqui de projetos para analisar e liberar o comitê de ética. Então, 3 meses está levando. Se eu pensar que eu vou colocar logo agora no início do ano um projeto para ser executado, um trabalho para ser executado, né, vocês têm que pensar nesse tempo de comitê de ética. Então, assim, se vocês querem realmente fazer um trabalho que vá ter que ter a comitê de ética, entrar na plataforma Brasil, cadastrar todo o projeto, mandar para a Univasf, o comitê vai jogar para o IFE, lá no IFE, o pessoal analisar, olha, vocês têm que correr, já tem que estar com o orientador, já tem que estar para o pré-projeto, já tem que estar com tudo. Tá? Então, eu estou preocupada com isso, já estou avisando vocês, porque vai chegar lá em fevereiro, março, professora, eu quero fazer um trabalho lindo de metodologia, vou fazer uma análise, um questionário com as minhas turmas. Espera aí, você precisa de comitê de ética. Até para cuspir, hoje em dia, a gente precisa de comitê de ética. Se eu quiser coletar cuspe de gente na rua, eu tenho que pedir comitê de ética, tem que assinar lá o termo de consentimento livre esclarecido. E, para isso, eu tenho que ter a aprovação do comitê de ética. Então, eu já estou avisando de antemão. Não adianta chegar lá na aula de orientação, lá no segundo, terceiro semestre, e vocês não terem isso em mente. Tá? Arielle, por favor. Desculpa, Arielle, está falando muito aqui. Vai lá, Arielle, boa noite. Fale, por favor. Oi, professora, boa noite, Arielle, gente. você já foi minha aluna? Então, não, mas eu fiz uma seleção do mestrado de Biociências, e aí eu falei com a senhora para me orientar. Sim. Então, porque a minha meu nome não era dúvida, estranho. a minha dúvida é um pouco abrangente, mas somos mais de 100 alunos, e aí eu fiquei na dúvida, será que não vão ter muitos trabalhos repetitivos? Tem algum banco de dados da Univasf ou algum controle entre os tutores para que os temas eles não sejam tão repetitivos? Olha, fica inviável, porque você imagina, está tendo um curso aqui, você acha que não tem outros cursos no Brasil que vão abordar as mesmas coisas? Talvez, se vocês tentassem focar mais na região de vocês, na escola de vocês, no grupo de vocês, tá? Primeiro, isso facilitaria a pesquisa de vocês, tá? Porque ficaria bem focado, bem objetivo, menos trabalho, né? Não, eu quero visitar todas as escolas do município de... Fala aí de um polo pequeno. Se eu for fazer isso, gente, ou fazer uma análise, vai ficar um trabalho enorme para o pouco tempo que vocês têm. Por isso que eu falo, quando eu escrevo o projeto, eu vou ter que colocá-la no cronograma. Só de escrever o cronograma, eu já vejo que não vai dar. Aí, no primeiro mês, eu vou ter que fazer isso. Gente, quando a gente faz trabalho de campo, a não ser revisão de literatura ou aquela pesquisa apenas bibliográfica, né? Ela dá trabalho? Dá, mas hoje em dia existe uma facilidade, que você pega tudo na internet, nos bancos de referências de periódicos. O trabalho que você vai ter maior é selecionar e ler. E dessas leituras você vai tirar lá, sei lá, de 20 artigos, você vai tirar alguns para discutir melhor no seu trabalho. Agora, se for um trabalho de campo, um trabalho que eu vou emitir um questionário, eu vou fazer um levantamento, uma entrevista na rua, eu tenho que ser o mais objetivo e o mais curto possível, pensando na amostragem, obviamente, tá? Mas aí você pode até não implicar numa análise estatística, porque aí a análise estatística exige uma amostragem maior.
Tá? Pode ser uma análise apenas descritiva, qualitativa, tá? Então, isso vocês têm que começar a pensar. Tem gente aí dizendo que não tem nem ideia do que vai fazer. Então, comece a pensar agora nesse final de semana, dê uma lida, poxa, o que eu me interesso? Eu me interesso... Isso é uma coisa que eu também ia abordar, que algumas pessoas... Eu conversei com tutores, e eles até comentaram isso, professora, porque eles vão fazer em dupla, mas alguns ainda não vai ser o trabalho da pessoa. Aí eu falo, olha, o ideal é que fosse já pensando no trabalho. Pode ser até que tenha uma modificação no título, alguma coisa assim, mas já foquem, por favor, no que vocês já estão pensando para fazer no trabalho lá na frente. Para agilizar, porque quando eu já escrevo um projeto, é o esboço do próprio trabalho. Tá? Eu só vou melhorar, vou colocar o resultado, né? Óbvio, vou fazer a análise estatística se tiver, vou fazer a discussão, mas a parte inicial, os objetivos, a introdução, o referencial teórico, eu já estou colocando ali, a minha pergunta, eu já estou colocando ali que ela já está praticamente assim, estruturada na minha cabeça, tá bom? Carlos voltou aí, deixa eu ver aqui na fila quem está na frente. Na frente das mãozinhas aqui. Carlos, pode falar, depois a Graziele, tá? Professora, em relação ao comitê, já me veio uma dúvida aqui. Não seria uma forma mais simples se existisse um projeto guarda-chuva para tentar pegar todos os projetos menores, né, que seria dos alunos, para inserir nesse projeto guarda-chuva e fazer essa submissão ao comitê de ética, em vez de cada Não, um isso mandar... seria ideal. Agora, será que vão ser os só se você conversasse, só se vocês conversassem com os possíveis professores orientadores e vamos imaginar que 3 ou 4 ou 5 entrassem num projeto grande, guarda-chuva, e colocassem vocês todos ali como pesquisadores colaboradores. Poderia ser, sim, sem problema. Né? Mas eu fico preocupada com o tempo, sabe, Carlos? De você ser corrido e vocês ficarem presos no comitê de ética. Tá? Então, se pudesse ser apenas descritivo, é uma pena, né? Porque o problema é o tempo mesmo que vocês têm. Eu lamento muito, porque eu sei que surgiriam trabalhos incríveis aí se a gente pudesse ter mais esse tempo do comitê de ética. Eu só estou avisando vocês para vocês não ficarem frustrados, decepcionados e estressados com isso, ok? Graziele, você quer falar, por favor? Boa noite, Graziele. Boa noite, Pro. Eu tenho uma pergunta, assim, um pouco... Eu ia até desistir, mas... Como a especialização é na área de educação, mas, assim, o trabalho de conclusão de curso poderia ser em algum raminho, assim, da biologia, assim, ser alencado a Pode. Desde que ele tenha ligado a educação como a matéria biologia como educativa, né, uma proposta nova educativa, não tem problema nenhum. Né? Porque você está pensando em quê, Graziele? Fala aí para a gente. Eu estava pensando em restauração de mata ciliar ou saneamento básico, uma coisa assim. Se você vai colocar isso, por exemplo, como metodologia ativa ou interdisciplinar dentro da onde você leciona, por exemplo, né, uma proposta, seria excelente. Você pode fazer como uma proposta. Né? Proposta do trabalho... enfim, trabalhar dentro da área de saneamento básico da região com as escolas daquele município, por exemplo. Uma introdução de uma atividade participativa poderia, tá? Sem problema nenhum. Certo, Tá? obrigada. Então, vai pensando nisso, vai pegando artigos relacionados a isso, que você consiga visualizar ali. E aí, gente, uma coisa importante, quando vocês pegarem um artigo, talvez isso mesmo, seria um projeto de intervenção, exatamente. E não teria problema nenhum, né? Você
Você é uma proposta, não quer dizer que aquele colégio, ou aquele grupo, ou dentro da onde você trabalha, vai ser implantado, mas é uma proposta que você pode, como trabalho, tá? Como trabalho de conclusão. Uma outra coisa que eu estou comentando aqui em relação a isso agora me perdi. Depois eu volto, depois eu lembro, tá? Em relação a esses trabalhos aí. Teodora, boa noite, Teodora. A Graziele, desculpa, Teodora. Graziele, você quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigada. E sinto à vontade aí para interromper, tá? Teodora, pode falar. Boa noite. Boa noite. Ô, professora, meu projeto tem que ser relacionado com a educação, porque, assim, eu estava pensando em fazer o meu trabalho baseado em interação medicamento-planta, plantas medicinais. Será que eu posso fazer? Olha, você está pensando nessa docência, mas essa especialização em docência não é para ensino médio? É para ensino médio. Olha, na verdade, assim, é o seguinte, eu sou farmacêutica e resolvi fazer docência em biologia porque eu pretendo ir para a sala de aula. Então, eu fui fazer a docência em biologia. Mas... O Teodoro, eu poderia te dar... Você já conversou com o seu orientador? Orientação? Ou essa é só uma ideia que você tem? É só uma ideia, eu não tenho ainda orientador. Estou esperando sair a lista. Olha, se eu implantar essa atividade, né, você já é farmacêutica, você sabe disso, que é uma coisa importante dentro da área da farmácia, que é a descrição das interações medicamentosas, o uso de medicamento, de automedicação, né? E Sim. Isso é uma coisa de educação da população. Tá? Da população. Uma vez que eu entre por esse caminho, se eu vou colocar esse assunto como uma parte da educação da população, e os alunos do ensino médio fazem parte, né, e eles, inclusive, podem ensinar ou podem ajudar a transmissão desses conteúdos dentro de casa, por exemplo, né, entre os familiares, não vejo mal nenhum você usar, focado no desenvolvimento, por exemplo, de um processo de metodologia ativa que você vai trabalhar dentro de sala de aula, uma proposta de metodologia ativa que você vai trabalhar dentro da sala de aula. Não vejo do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, a aplicação de desenvolvimento de um jogo de biologia para ser implantado enfim, no ensino médio dos alunos há tantos anos, sei lá, de 12 a 15 anos. Então, a mesma coisa, né? Você vai propor ali dentro do trabalho seu de metodologia, aí você vai colocar lá de interdisciplinar, seja lá o que você for pensar, dentro da área de educação, não deixa de ser educação. É que o tema é um pouco mais centrado, né? Mas não deixa de ser dentro da área da educação, não. Eu consideraria como um trabalho, sim, inclusive para publicar. Certo, porque no caso eu pretendo colocar no meu objetivo, eu pensei assim, como é a área de educação e assim, eu não tenho uma escola, não tenho vivência assim na escola de ensino médio, aí eu estava pensando, eu coloquei no objetivo educação da população, assim, um modo geral, entendeu? Um dos objetivos seria... Eu acho que aí você vai ter que focar no ensino de docência, na docência, tá? E aí você vai restringir o grupo que você vai alcançar, lógico que indiretamente, né? Se você trabalhar os adolescentes, você vai alcançar um número maior, mas assim, o foco do seu trabalho aí, eu acho que ficaria, inclusive, até mais fácil, de você focar dentro de um grupo de escolares, tá? Dentro do ensino médio. Pronto, vou conversar com a... Tá? Foi bom dentro da disciplina
Tá? Tá certo, foi bom conversar. Mais alguma coisa, Teodoro? Foi bom. Obrigada, professora, porque foi bom conversar com a Quando a gente puder esclarecer, tá ótimo, é por isso mesmo. certo. A gente vai discutindo e tirando dúvidas, né? Foi bom, então, conversar com a Deixa eu professora, ver. porque eu posso direcionar justamente para esse grupo. Isso. Ok, obrigada. Inclusive, você já vai, eu acredito que vão ter orientadores da área de farmácia, tá? Ótimo. Tá bom, então. Eu acho, se eu não me engano, tem. Vai ter Pronto. professor da área de farmácia que vai ser orientador. Então, de repente, você já procura aí, já para entrar por esse caminho, tá? Eu já tenho, assim, o projeto arrumadinho, assim, na minha cabeça. Não escrevi ainda. Mas já Começa tem. agora a treinar. Agora, a partir de semana que vem, você já começa com essas estruturas na cabeça, você já começa a fazer o esboço desse teu projeto, o que você realmente quer perguntar. Né? Certo, professora. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Aline, você que está na frente aí na mãozinha. Aline Costa, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. A senhora mencionou sobre a importância, né, de submeter ao comitê de ética. E aí, no momento que da aula, eu entrei no site do comitê de ética, eu fiquei preocupada porque tem um aviso sobre o calendário de reuniões falando que está temporariamente suspenso a apreciação ética, né, de novos protocolos de pesquisa. Eu já fiquei um pouco preocupada com isso. Pois é, o que está acontecendo Bom, ficou um tempão para assumirem, né, ter candidatos. Eu fui coordenadora do Comitê de Ética, mas de animais, durante uns 4 anos. E sempre é difícil a gente conseguir pessoas que sejam voluntários, porque o professor não ganha nada, ele realmente é um volume de trabalho muito grande. O Comitê de Ética em Humanos é maior ainda do que o de animais, né? O animais dentro da Univasf é um pouco mais restrito. E muita gente acaba ficando os dois anos, né? Às vezes ficam mais 2 anos, mas depois de 4 anos a gente tem que sair de qualquer maneira. E não teve vaga, ninguém ocupou a vaga. Então foi um problema muito sério, que a gente vem aí já há algum tempo na Univasf. E o que está acontecendo? Mandam para lá, e aí o pessoal, quando você manda para a Plataforma Brasil automaticamente mandaria para o Comitê de Ética que está cadastrado da Univasf. Ele foi descredenciado, não sei se agora voltou, mas eles estão mandando para os arredores daqui da região de Petrolina. E Juazeiro, Petrolina, enfim. E aí eles estão mandando muito para o IFE. Sertão, que é o que tem muita gente lá que está, inclusive eles estão pedindo, gente, pelo amor de Deus, professores da Univasf, venham trabalhar aqui como consultora DOC, porque a gente não está, o volume está muito grande. Então, talvez até se você entrar no comitê de ética lá para submeter o seu projeto, já indica que você quer que vá para o IFE, que aí já vai direto. Tá? Entendi. Porque realmente está um problema com o comitê de ética. E, às vezes, é um trabalho até simples. Você tem lá o seu questionário que você bolou, que você validou com 10 pessoas, 15 pessoas, porque isso é uma coisa também importante que vocês têm que fazer, validar questionário e entrevista. Principalmente questionário. Validou aquilo ali, o comitê de ética tem que ter, senão você nem publica. Fica bem complicado isso em relação a isso, está sendo um problema sério que as pessoas não estão submetendo ao comitê de ética, estão fazendo trabalhos em que você teve a opinião de uma pessoa, que a pessoa escreveu ali, às vezes sem até termo de consentimento. O termo de consentimento é de boca, ele tem que estar registrado, ele tem que estar assinado por você, o pesquisador, o orientador e a pessoa que está concordando em participar. Né? Se for menor, tem que ter também um outro termo, que é o termo do responsável. Então, assim, eu recomendo, se vier, por exemplo, trabalho para mim, em revista, eu não aceito se não tiver o número lá do protocolo do Comitê de Ética. Então, isso é preocupante, por isso que eu já estou avisando para vocês de antemão. Já quando estiver escrevendo projeto, se for, mesmo que seja uma coisa simples,
já coloca bem bonitinho para não nem voltar ao projeto. Ele vai para o comitê de ética e dali rapidamente ele é aprovado. Quer dizer, rapidamente, né? Dentro do que a gente está tendo aqui na região. Se o teu polo não for em Petrolina, talvez você consiga, eu não sei se a gente vai conseguir O meu é Petrolina. por outras vias aqui, não. O meu é Petrolina. Eu vou até conversar com a professora Adriana sobre isso, tá? A Ianca está dizendo que já fez o processo dela todo aqui na graduação. Pois é, o processo foi demorado, às vezes demora 3 meses. Então, eu estou vendo que não vai dar tempo, não. Você já tem uma ideia assim, do título que você já colocou? Não, assim, eu estou amadurecendo ainda a ideia, estou nesse processo de construção, mas eu queria fazer um questionário, que eu trabalho aqui na UNEB como analista, UNEB Campus 7. Tem um curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Seria bem interessante, né? Isso. Aí eu queria aplicar um questionário mais voltado assim para avaliar a formação docente, né? Desses professores. Sim, um questionário para os professores, né? Que são lá. Eu estava pensando para os professores e alunos, que tá. São poucos alunos, eu teria acesso tranquilamente para poder fazer. Pois é, você vê que é uma coisa docente. Pois é, super interessante de fazer, né? Assim, teoricamente até simples, porque a aplicação do questionário, na verdade, o que eles iam avaliar o comitê de ética é o questionário, como você vai abordar. Isso, exatamente. Então, Aline, eu acho até bem interessante. Você sabe se a UNEB tem comitê de ética? Tem. E você poderia perguntar lá se eles aceitariam o pessoal da Univasco mandando para lá? Eu posso fazer essa consulta. Acho que tem até professores aqui do campus que faz parte, se eu não me engano, do comitê de ética. Conversa com eles. De repente, você já manda direto para o campus. Eu não sei se isso aí tem conflito de interesse, mas enfim. É verdade, tem essa questão, mas aí eu vou procurar, né? Mas, por exemplo, na Univasco a gente submete para a Univasco mesmo, né? Assim, quem faz parte do comitê são os professores da Univasco, provavelmente, aí também. Com certeza. Se for válido, faz e já mete bronca. Pronto, então vou fazer isso, vou buscar. Ok? Resolver essa questão do comitê de ética. Realmente. O tempo está apertado. Marliro, desculpa. isso. Tudo bom, Marliro? Boa noite. Desculpa, boa noite. Boa noite, meus colegas. Estão aí com a mãozinha levantada, mas é porque a gente tem muita dúvida. Aí o pessoal, a gente está tentando esclarecer. Fale. Certo. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu cheguei um pouco atrasado por conta do trabalho, e aí eu não vi com relação à senhora dizer no início, porque assim, eu sou graduado em Ciências Biológicas pela UNEB, aqui em Caetité, né, no sudoeste baiano. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre perfil, formação e atuação de professores de ciências da cidade que eu resido, que é Guanambi. E aí eu fiz um trabalho com todos os professores da rede municipal, da sede da cidade. E aí eu submeti... Parabéns, gostei do trabalho, bem legal. Então, aí eu submeti ao comitê de ética. Quando eu submeti ao comitê de ética, só não querendo ser um pouco pessimista com a colega aí da UNEB, mas eu tive que adiar um semestre para eles poderem avaliar, né, o meu trabalho. Então, eu fiquei 8 meses esperando a resposta do Comitê de Ética da UNEB. Pior que o da Univasco. Sim. É bom saber disso, então, viu? Com certeza. E aí eu fiquei 8 meses esperando essa avaliação, e na verdade ela aconteceu por quê? Porque eu mandei um ofício, fiz sua nota de repúdio e tudo mais, e aí na pressão aconteceu que eles avaliaram o meu projeto.
E aí eu quero dizer o seguinte, na construção de um artigo desse trabalho, eu preciso submeter novamente ao comitê de ética? Não. Não, se é válido relativo a este trabalho, não. Então, eu posso Quando pegar... você colocar o porque eu não- artigo para escrever, você vai colocar lá na metodologia o nomezinho lá para a parte de ética, né, que a gente coloca, ou alguma coisa parecida, algum subtítulo, você coloca lá o número do seu do registro, né, do Sim. comitê de ética, sem problema nenhum. Então, porque assim, como o meu foi monografia, eu tenho a intenção de transformar essa monografia em artigo. Inclusive, até a professora que me orientou na monografia, ela disse que como o meu trabalho ele é muito extenso e ele daria até para dividir, né? Daria para fazer 2 artigos para não ficar um artigo muito grande. Eu tenho uma densidade de dados muito grande. Então, assim, eu pensei nessa questão aí, né? Juntar com outro O teu já está colega. resolvido. O teu já está resolvido. Escolhe uma parte, como ela disse que está muito grande, escolhe uma parte aí que você talvez tenha discutido mais, ou tenha tido um robusto resultado, e coloca para o artigo, né? Porque vocês podem defender com o artigo, não é isso? Isso, é isso que eu ia perguntar. E aí, com relação a essa questão, a professora que me orientou na época da graduação, ela era uma professora temporária, né? Ela fazia parte do quadro de professores temporários. E aí, consequentemente, o contrato dela venceu, ela saiu da universidade, hoje ela trabalha numa rede privada. Conversei com ela para ela se candidatar a orientadora, né, de TCC aí na Univasf. Ela pegou o projeto, o edital, isso, o edital da seleção, deu uma lida, mas infelizmente ficou inviável para ela por conta dela não ter vínculo com instituição pública, né? Ela não tem vínculo com instituição pública, e aí a gente acabou não tendo essa condição. E aí o que eu pensei, mesmo conseguindo publicar esse artigo em uma revista, tendo tempo hábil para publicar esse artigo em uma revista, eu preciso que eu tenha um orientador da Univasf para isso? Precisa. Ou só... Então, de qualquer modo, ela Sabe o que ficaria... você pode fazer? Sabe? Como ela foi tua orientadora, seria legal. Ela não foi tua orientadora? Isso, foi minha orientadora. Então, ela vem como última autora do trabalho. Entendi. Então, ela pode entrar como última autora. Exatamente. Eu acho que para ela até melhor. Então, no E caso... ela já vai ter o artigo publicado, você vai então submeter a publicação, vai ter que ter um orientador de qualquer maneira. Você vai conversar com o orientador, professor, eu estou escrevendo esse artigo, estou submetendo, sem problema nenhum. Entendi. Então, no caso, o meu artigo ele pode ter, no caso, 4 autores, né? Eu, meu colega, a professora orientadora e, no caso, essa professora foi minha orientadora e entra como último autor. Exatamente, Entendi. porque ela foi a primeira orientadora sua. Pelo menos, eu já peguei... quando eu fui, eu também o curso, né, de especialização docência, do ano passado, né, retrasado, já nem lembro mais. Eu participei eu fui orientadora de alunos que praticamente já tinham quase que o artigo pronto, né? Eu só fiz uma boa revisão, corrigi, e foi submetido como artigo. Entendi. Então, e aí, é uma questão de conversar com o orientador, tá? Mas, assim, o que eu acho legal é você colocar o nome dela, da primeira orientadora, como autora, né? Como coautora. Entendi. No caso, e aí, tendo essa publicação, Até eu não preciso... porque, Marliro, como ela já não vai mexer mais no artigo, quem vai mexer, ou quem vai corrigir, ou quem vai discutir com você, vai ser a sua orientadora da Univasf. Então, sim. Tá? Sim. Eu ia dizer assim, porque na inviabilidade eu tinha pensado em fazer um outro artigo, fazer um outro projeto, né? Mas agora a senhora me deu esperança de continuar. Lógico, se o teu artigo está bonitinho, fechadinho,
Já você pode, inclusive, desmembrar para não ficar muito pesado. Pega um aí que seja mais fácil mais fácil que eu estou dizendo, mais rápido de publicar, né? Porque às vezes, gente, isso é uma coisa importante também. Às vezes você tem um trabalho que é minucioso, né? É assim intenso, bem descritivo, analítico, mas ele é de um assunto que não está em voga. Ou você mandou para uma revista que não é bem o escopo, ela vai até aceitar teu artigo, mas não é bem o escopo, vai demorar. Vai mandar de volta para você responder lá umas coisas. Então, demora. Se você já tiver um artigo que está sendo bem falado, que está todo mundo naquele assunto, né? Talvez seja até mais rápido de você publicar. Entendi. Eu estava pretendendo publicar na SBEM-Bio, né, na Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia. E aí eu ia perguntar, ótimo, então. com relação à qualis da revista de publicação, existe já o padrão? Olha, eu não lembro se tinha que ter padrão. Acho que não. Acho que podia ser até A3. Não tem, acho que não tinha nenhum problema, não. Entendi, professora. Muito obrigado, viu? Boa noite. De nada. Boa noite. Quem estava na frente agora aqui? Marcos e Ana Ferreira. Oi, professora, boa noite. Na verdade, é Ana Paula. Quem? Isso. Ana Paula. Oi, Ana Paula, boa noite. Sim, boa Vamos noite lá, a Ana. todos. Qual é a dúvida Professora, aí? na verdade, assim, não é dúvida e uma incerteza, não sei, porque eu ainda não tenho nada formado ainda. Mas aí eu estou na ideia sobre fazer em relação aos desafios no ensino em tempos de pandemia. Aí eu não sei se seria viável fazer uma revisão de literatura. Eu ainda estou Olha, sem ideia. eu acho que até tem bastante volume de assuntos relacionados a isso, sim. Já estou vendo um monte de trabalho falando. Aí você vai ter que focar onde você quer, em que grupo que você vai querer definir isso. Se esse desafio vai ser para os alunos, foi para os alunos, né? Que já tem trabalho sobre isso, ou se vão ser desafios para os professores que estão dando aula, que também já tem artigos sobre o assunto. E aí você vai fazer uma revisão, né? Aí o teu trabalho vai ser pautado numa pesquisa bibliográfica que já tem, acredito, nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021. É viável, sim, Ana, sem problema nenhum. Tá? Pode Isso, se você já está pensando... Eu acho que é no sentido assim, isso, no sentido voltado para os professores, no caso. Que foi um desafio muito grande também, né? A gente sabe. Sim, com certeza. Muita gente aprendendo a mexer no WhatsApp, nos aplicativos de edição de vídeo de celular, né? Eu vi vários professores em biologia dando dicas como edita, como faz, porque aprenderam durante a pandemia, para as aulas não ficarem muito monótonas. Então, foi um desafio. Um desafio, inclusive, vivenciado por todos nós que lecionamos, digamos assim. Eu acho que seria muito viável e aí não necessitaria, por exemplo, de comitê de ética, né? Exatamente, é nesse pensamento E aí você também pode estreitar mais ainda esse assunto. Na rede municipal, por exemplo, né, desafios, porque aí você tem a dificuldade do professor numa rede municipal não ter acesso, ou pelo menos no interior de onde você mora, de uma cidade que você conheça, que você pode ter acesso. Talvez aí a gente não tenha um dado, né, os dados naquela cidade, mas pode procurar e ver alguma coisa que você vai achar assim sobre esses problemas. Pronto, obrigada. De nada. Arielle, você quer falar de novo ou está só com a mãozinha levantada? Teodora, a mesma coisa. Não, quero sim. Só uma Arielle. pergunta. O comitê de ética necessariamente tem que ser da região?
porque existem outros estados que talvez tenham alguma liberação, não tenho certeza, Olha mas só, Ariel, no começo, eu não sei como é que está agora, mas quando a gente tinha comitê de ética, tinha que ser da Univasf, da região da Univasf, tá? Outra entidade de outro local, eu lembro até que um professor criou caso comigo na época, porque a gente não aceitou o trabalho dele, a gente pediu algumas modificações e ele mandou para a USP. Eu não sei nem se foi aceito, porque eu acho que a USP rejeitou porque não era da competência dela. A não ser que tivesse a participação de uma parte da pesquisa feita lá. Aí sim aceitariam. Então, isso é importante que você pudesse ver com alguém aí, buscar isso na Univasf ou no Comitê de Ética. O problema é que ninguém está respondendo lá. Não adianta mandar e-mail que ninguém responde. A gente está com problemas, os próprios professores da Univasf estão com esses problemas também. Então, se for talvez de uma grande universidade ou do local onde você está, eu não sei se pode atualmente, porque deveria poder, né? Porque a plataforma Brasil, eu não entendo isso, né? Você tem que jogar na plataforma Brasil e ainda tem que enviar para o Comitê de Ética da região. Tinha que ser tudo online. Né? A plataforma Brasil é que mandaria para alguma região ali para ser avaliado, até para justamente evitar esse conflito de interesse, né? Não cair sempre dentro da mesma universidade, do mesmo instituto, enfim. Mas eu realmente agora não sei te responder eu posso até procurar te responder isso agora. Tá, Ariel? tá bom, obrigada. Fale, Aline. Aline, acho que é a última aí. Eu de novo, professora. Pode Pensando falar, já no vamos plano B, no plano C aqui agora. Isso, Eu estou isso vendo que essa mesmo. questão do comitê de ética pode trazer aí algumas dores de cabeça. Depois que o Marliro também assustou todo mundo aqui. Foi. Eu estou pensando no plano B. Eu queria saber assim, a opinião da senhora se eu fizesse uma revisão sistemática sobre um determinado tema, assim. Qual o tema que você está pensando? Oi? Qual era o tema que você estava pensando? É voltado para a formação docente. Eu queria fazer uma análise assim sobre a formação docente voltada para as relações étnico-raciais, inseridas no contexto assim do ensino da biologia. Até que seria uma coisa bem interessante. E será que se você conseguisse fazer essa revisão, por exemplo, você está em Pernambuco mesmo? Assim, eu resido em Senhor do Bonfim, Bahia, mas muito próximo, né, de Petrolina. Porque você poderia até pensar no Estado. Porque talvez no Estado, como você abrange uma parte maior, você conseguiria mais dados. Então, por exemplo, se você restringir a Juazeiro ou Bonfim, eu não vou achar nada. Talvez você não consiga tanta uma referência bibliográfica, né? Isso. Então poderia ser uma segunda opção. Vou pensar no Porque plano aí, B, o que você vai pegar? Você vai pegar os trabalhos que já fizeram questionários anteriores para o Comitê de Ética e já já vai discutir o que eles já tinham achado em cada local, por exemplo, da região da Bahia ou de Pernambuco, seja lá de onde você vai. Aqui na região que eu moro, tem muitas comunidades quilombolas. Então, eu pensei nesse tema justamente por isso. Eu estava querendo fazer esse trabalho, aplicando aqui, mas... Será que você teria dados? Aí eu tenho que buscar Faz o seguinte, agora. Pensa esse final de semana. Sim. Puxa alguns artigos aí nessa região que você consiga sobre isso. Formação de professores, coloca lá. Formação de professores, grupos étnicos, Bahia. Isso. E aí você vê que se tem artigos, porque também se tiver dois artigos, como é que vai fazer uma revisão sistemática? Não tem como. Realmente. Vou pensar, refletir. Isso aí, vai o plano B, seria.
como a Ana falou do desafio dos professores, ela pode fazer uma revisão também sistemática de tudo que já teve aí no negócio do Covid. Né? Porque acredito que vai ter bastante. Se eu colocar Brasil, então, Brasil inteiro, vai ter bastante coisa. Vai ficar até pesado o artigo. É o trabalho, né? Tá? Mais alguém? Viu, vó? Já correu aí, 9h13. Alguma dúvida sobre a disciplina, gente? Alguma coisa que quem perdeu chegou mais tarde, ficou na dúvida em relação à progressão? Então, vamos lá, vou recapitular para ficar fechado aí. E, Marliro, fale. Desculpa, só para complementar assim, o que eu falei para a colega, é porque o Comitê de Ética da UNEB, ele é em Salvador, então ele responde pelos 24 campos É da UNEB, né? centralizado. É muita E demanda. aí a demanda é muito grande, então é por isso que demora. O estado inteiro. Olha, mas eu acho que o da Univasf também. É lógico que não tem tanto campus assim, mas também era centralizado, porque eu lembro que eu recebia trabalho de Paulo Afonso, da medicina. Então, assim, era na Univasf aqui de Petrolina, que a gente avaliava, vinha lá de Paulo Afonso. Eu ia perguntar assim, professora, com relação à submissão, aceito numa revista, eu preciso fazer a apresentação, a submeter à banca da Univasf, não? Acho que não. Eu acho que só foi eu, pelo menos os dois que eu avaliei, que eu fui, seria da banca, né? Não existe uma banca formal com a sua apresentação. A gente analisa, avalia, mas já está publicado, o que mais eu vou discutir? Vou brigar com a revista? Não tem como. Que eu me lembre, não precisa. Se quisesse, apresentava, mas se não tinha obrigação de apresentar, não. Então, ó, Marliro, você já está livre aí, ó, praticamente, hein? Graças a Deus. Agora é concentrar para fazer, porque a minha monografia ela é bem grande, sabe, prof? Então, você vê bem o que você vai dividir. De repente, agora, nessa parte do projeto, você já coloca mais ou menos o seu trabalho, né, delinea ali, faz um delineamento do que você vai focar. E a outra parte você guarda para publicar depois. Minha monografia deu, em média, 168 páginas. Os credo. Então, é uma tese de doutorado. Os professores na época até me disseram que seria 3 monografias, porque são 3 vertentes que eu trato, né? Então você escolhe aí. Você escolhe. Que eu acho que aí vai dar pé, porque aí você foca bem na discussão, tudo que você tem naquele ponto. Pronto. Eu entrevistei, foram 9 escolas e 22 professores. Então, bastante coisa mesmo. O volume de dados é muito grande para analisar. Muito grande, meu questionário teve 22 questões. Graças a Deus. Não, eu acho que para especialização, gente, ainda mais essa área que é de educação, que ela é bem específica mesmo. Né? O nome está dizendo, é especialização. Mestrado você pode discorrer, assim como tese de doutorado. Especialização, inclusive existem especializações para o mercado de trabalho, né? Voltada bem para o mercado de trabalho. A gente tem que ser o mais objetivo, e é o que eu falei, vocês estão sobrecarregados, eu sei que todos nós ficamos esses 2 anos sobrecarregados, trabalhando em casa, com um monte de gente em casa, fazendo tudo dentro de casa, enfim, e ainda fazendo especialização de ensino à distância, que já era uma coisa que a gente tinha que ter aquele canto, né, aquele sossego para realizar. Tentem ser o mais objetivos possível. Não é assim, eu vou fazer de qualquer maneira, não é isso, não estou querendo dizer isso, mas tentem ser mais objetivos no trabalho de vocês. Isso vai facilitar aqui durante, né, a disciplina do projeto e vai facilitar lá na frente na hora de escrever o TCC.
tá? Ok? Recapitulando aí, então, alguém mais alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa? Quem não está participando aí, que você está escutando, tá? Então, recapitulando, pessoal, sem correria agora. Eu vou estender novamente esse módulo 2 até terça-feira que vem. Provavelmente amanhã ou sábado eu já vou abrir para a prova, quer dizer, o quiz, né? Não vai ser uma prova, só para a gente. Sobre a avaliação do. Ela pergunta, ela está preocupada com o número de questões. Não vou fazer 60 questões, não. Aí, eu vou fazer. Geralmente eu faço de 10 a 15 no máximo. É só para vocês verem, é só para eu entender se vocês tiveram alguma. Aprenderam esses primeiros conceitos aí do que é uma pesquisa descritiva. O que é uma observação, o que é uma entrevista. Então, eu estou terminando de gravar essas 2 aulas, vou colocar para vocês disponibilizado e vou colocar os 2 vídeos do YouTube, tá? De professores que eu recomendo, que eu acho que são, assim, digamos, didáticos para vocês já reintroduzirem, por exemplo, instrumentos de coleta de dados, né? Que é um assunto que eu já até coloquei lá no texto, que eu escrevi o texto, como se fosse um resumo para vocês. Então, eu vou colocar só para vocês fixarem isso aí. E a pergunta, não fiquem tranquilos que a avaliação vai ser bem light, tá, pessoal? A partir de terça-feira, que a gente vai começar o módulo 3, aí sim eu vou bater em cada ponto daquele. Tá? Então, a primeira etapa, formulação da pergunta do problema que vocês têm. Então, eu vou discutir aquilo ali com vocês, né? Logicamente, dentro do ensino à distância. E aí vocês vão colocar lá, eu vou pedir que vocês coloquem o título no fórum, por exemplo. Olha, meu título é esse. Eu vou olhar, se eu achar que está muita coisa errada, eu vou falar, não, peraí, gente, coloca assim, coloca assado. Então, eu vou orientando vocês. O objetivo aqui é orientar para que o projeto saia bonitinho. Focar nisso, gente, cronograma é importante. Cronograma, quando o pessoal lá for avaliar cronograma, ele vai dizer, olha, isso aqui é execuível, isso aqui não vai dar para fazer em 4 meses. Né? O tema é lindo, é vasto, eu vou escrever um artigo de como um mar Negro de 168 páginas. Não vai dar para fazer isso. Tá? Então, a partir de terça-feira, vocês finalizam o módulo 2, e aí, nessas 2 últimas semanas, a gente vai trabalhar esse módulo 3 com cada ponto do projeto. Né? E aí vocês vão escrevendo. No final da semana, vocês vão mandar para mim e eu vou avaliar. Tá? Vou corrigir. Vou ter trabalho para caramba nesse final de semana, mas que eu for corrigir. Mas, gente, é assim que a gente vai aprendendo, e aí eu vou dar o feedback para vocês, tá? E aí, quem me perguntou, Carlos, eu vou tentar colocar o roteirinho do que vai ser importante para vocês colocarem no projeto que eu vou avaliar, tá bom? Que aí vocês já entram naquele modelo, tá? Eu coloco até domingo, eu coloco, ok? Gente, mais alguma dúvida, alguma discussão, alguma coisa que vocês queiram falar ou expor? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com o tutor, que ele diretamente fala comigo pelo WhatsApp, tá? E qualquer dúvida, coloque lá no fórum, na mensagem. Isso, Ianca, eu vou colocar esse modelinho aí de projeto, tá bom? Pode deixar. Se eu não colocar até domingo, me catuquem aí com os tutores, que eles me avisam na mesma hora. Tá bom, gente? Eu vou terminar a gravação, tá? Vou interromper a gravação. Espero que vocês